1, do versículo 16 ao 22. Nós vamos fazer assim a leitura. A palavra do Senhor nos diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Então louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, que vai fazer parte, meus irmãos, da nossa segunda aula nesta noite. Esse foi um texto o qual o Senhor ele me dava, e eu estava meditando muito nele, porque se a gente observar, nesse texto tem muitas lições que a gente pode tirar. Observe que Jesus ele está ali caminhando, e ele vê a Simão, que lá na frente iria ser chamado de Pedro, e André, seu irmão, que estavam lançando as redes, né? Estavam ali no ato da pesca. Depois Jesus ele faz o convite a eles, e eles deixam as redes lá, porque eles ouviram uma mensagem, uma palavra poderosa da parte de Jesus. Jesus disse para eles: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles jogam as redes e vai seguindo agora Jesus. Depois Jesus encontra mais duas pessoas, e a Bíblia diz que eles também estavam em algum ofício. Um estavam lançando as redes, e os outros dois estavam consertando a rede ali com o seu pai e com os seus empregados. E Jesus ele lança o mesmo convite: venham, segue-me. E eles ali deixam as redes, deixam o pai, deixam aquele ofício que eles estavam fazendo, e agora eles vão seguir a Jesus. E é tão interessante esse texto que Marcos ele vai deixar algo muito tremendo, porque ele diz assim, que as pessoas observavam o jeito que Jesus ele falava, mas ele falava de forma diferente. E eles trazem assim um exemplo, porque eles dizem assim: ele fala com autoridade, ele não fala como os escribas. Então lembra, eu não sei se vocês estão lembrados, mas teve um culto da família aqui que a gente trouxe uma palavra sobre Josué. Que Josué, ele começou uma liderança boa, e ele terminou a liderança dele muito boa. Por quê? Porque Josué, ele ensinava com exemplo. E não tem nada melhor do que a gente ter a autoridade do reino de sermos exemplo. E Jesus em tudo foi exemplo. Porque veja, quando Jesus ele estava ali falando do reino, as pessoas não só ouviam ele falar, não eram apenas palavras que saíam da sua boca, mas o seu gesto, as suas atitudes manifestavam o que ele estava falando. Era o famoso, ele está pregando o que vive. Então isto, Jesus ele tinha a autoridade. Veja que Jesus ainda não tinha expelido o demônio do rapaz, e as pessoas já observavam que Jesus ele tinha a autoridade, e não era como os escribas. Por que eles citam isso? Não eram como os escribas, porque os escribas eles tinham acesso à palavra, eles escreviam, eles digitavam, eles tinham acesso aos rolos sagrados, mas os escribas não viviam aquilo que eles liam, o que eles escreviam, o que eles comunicavam
ali também para aquele povo, entende? Então, eles falavam, façam isso, o ditado, façam o que eu estou mandando, mas não façam o que eu faço. Então, eles não tinham crédito diante da sociedade. Eles poderiam ter não é nem autoridade, eles poderiam ter um respeito, mas um respeito que eles adquiriam pela forma que eles falavam. Deixa eu melhorar isso aqui. Eles tinham o respeito não porque eles mereciam respeito, eles tinham respeito por eles serem alguma autoridade terrena. E veja, Jesus era muito diferente. Jesus, ele não tinha nenhum ofício de escriba, de sacerdote ali, mas as pessoas olhavam para ele e diziam, ele tem autoridade. Lembra que eu falei ontem? Encontrei. Eles tinham o respeito à força, entendeu? Eles tinham respeito à força. Então as pessoas eram obrigadas a respeitá-los. Não era de livre e espontânea vontade, era sob pressão. Lembra que eu falei um exemplo de poder e autoridade, né? O caminhão vem com toda a força ali, né? Veloz, mas quem tem autoridade só faz um sinal com a mão, dá uma pita e o caminhão ele tem que parar, tá certo? Então é muito diferente quem tem força para quem tem autoridade. Então, pastora, mas o que tudo isso, né, hoje, como a segunda aula que nós vamos aprender, o que isto tem a ver também com esse texto que nós acabamos de ler? Meus irmãos, eu quero trazer um contexto aqui, literário e histórico. Isso a gente pode chamar de exegese. Quando nós estamos fazendo um exemplo, eu vou ministrar uma palavra, então eu preciso procurar saber o contexto, o tempo que aquela palavra foi liberada, por que foi liberada. E outra coisa, é tão tremendo a Bíblia, porque a gente pergunta a Bíblia e ela mesma, ou mesmo, responde, né? Ela tem a resposta. Então nós precisamos, um exemplo, há muitos erros que muitas vezes nós cometemos, né? Mas a gente não vai cometer, porque a gente não vai cometer mais porque a gente está aprendendo e a gente vai continuar aprendendo. Então quando a gente aprende algo, a gente não vai mais estar ali, né, fazendo errado. É igual eu vou na escola e eu entendo que o nome é porta, mas eu tenho o costume de falar poita. Mas eu fui para a escola e aprendi o nome certo. Então agora eu vou falar o errado se eu quiser, não é? Acho que vocês estão entendendo. Então, um exemplo, daquele texto que Paulo ele diz, aquele, né, que examine-se, pois, da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão, beba do cálice, porque aquele que não discerniu o corpo de Cristo, tomar em pecado, já era. Mas se a gente for analisar o contexto dessa instrução de Paulo, quem aqui toma ceia sem pecado? Levante a mão quem tem coragem, eu não tenho. Oi? Quem? Aí às vezes você quer, um exemplo, às vezes não é nem do líder, o pastor, o diácono que está servindo a ceia, mas é do irmãozinho que está do lado e diz, olha, está em pecado, não toma. Mas a Bíblia diz que ele pode confessar o pecado, a não ser que ele esteja fazendo um pecado de estimação. Aí é bronca, né? Eu tenho um pecado que eu cuido dele, eu trato dele, eu amo ele, eu acordo com ele, eu durmo com ele, aí é bronca. Aí claro que você não vai poder estar participando daquele momento. Mas se foi algo que falou, algo que pensou, ou algum atrito em casa, meu irmão, pede perdão e toma ceia. Porque se tu for esperar ficar sem pecado para cear, vai cear nunca. Pode falar. Remissão do pecado. Pois é. Então nós vamos fazer analisar
Simão, André, Tiago e João. Todos esses homens eram pescadores. Jesus, ele chama eles agora para que eles venham e sigam, porque ele vai fazer deles pescadores agora de homens. E no versículo do 21 e 22, em Cafarnaum, Jesus, ele está na sinagoga com autoridade, em contraste com os escribas, né? Que era totalmente diferente. Estava vendo alguém ali que não tinha moral para fazer, nem falar nada, mas estava falando, e agora chega alguém que de repente a gente vê um homem cheio de autoridade, cheio de ousadia e trepidez, falando algo que no seu comportamento a gente estava vendo aquele homem viver tudo aquilo que ele estava falando. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem situações que tem pessoas que estão conversando conosco. Não há história, a pessoa até chora, mas chora muito. Só que algo dentro de você diz assim, não é bem assim, né? E sabe o que? Como isso se chama? Discernimento. Mas Jesus não. Jesus, quando estava falando, o povo o quê? Os olhos do povo estavam fitados em Jesus. Eles não conseguiam nem piscar. Quero fazer aqui como nosso irmão Danilo. Eu quero conjecturar aqui que aquele povo não conseguia nem piscar. Estavam tão atentos pela palavra e pela autoridade que Jesus carregava quando ele estava falando ali a palavra. Escute isso. O contexto histórico desse texto que nós acabamos de ler. A pesca no mar da Galileia era uma atividade econômica central, exigindo trabalho em equipe, disciplina, paciência, conhecimento das águas e dependência da rede como instrumento de mediação. Então veja, Jesus ele chega para homens que colocam isso aqui em prática na sua vida, no seu ofício secular. Eles trabalham em equipe, porque a Bíblia diz, estava dois lançando a rede, mas estava outro grupo consertando as redes. Jesus chama esse povo no ofício que eles estavam já praticando, e agora ele vai chamar isso mais para um sentido espiritual. Eles vão ter, procurar colocar essas, como é que eu posso dizer? Essas características que eles faziam na pesca, eles agora vão fazer, mas não é com peixes, é com pessoas. Então, trabalho em equipe, disciplina, conhecimento das águas, paciência e dependência da rede como instrumento de mediação. Marcos escreve para uma comunidade cristã sob pressão, enfatizando ação, autoridade e discipulado radical. Escute isso aqui. Analisando bem, ponto a ponto, esse texto. O chamado de Jesus para os pescadores foi, versículo 17: vinde após mim e fareis que vos torneis pescadores de homens. O chamado soberano de Cristo. Jesus, quando ele chama alguém, ele chama para que a pessoa entenda que quem vai fazer é ele. Ele só quer que você diga, eis-me aqui. O chamado soberano
trabalha com público. Irmã, meu irmão, olha aí. Olha aí a oportunidade. Eu tenho habilidades com criança. Meu irmão, olha aí a oportunidade. Eu tenho uma certa habilidade em cantar, em tocar, em falar, em comunicar. Vocês sabiam que tem pessoas que assim, que lá fora ou no seu trabalho são tão na delas, não conseguem se comunicar bem, mas quando abre a Bíblia, meu irmão, o povo diz assim, mas fulano não era tão calado, como é que agora está falando só? Isso mostrando que a capacidade vem de Deus. Ele só quer que a gente dê o primeiro passo. Ele só quer que a gente faça como os discípulos fizeram, deixou e seguiu a voz do Mestre. E foi o Senhor que foi fazendo, e Ele é que faz todo o restante. Escute isso. Eita, Jesus. Minha visão também está um caso sério. Achei. Deus chama pessoas em sua realidade concreta, não fora dela. A analogia da pesca e da missão. Na pesca literal é assim: lançar as redes, esperar o tempo certo, trabalhar em conjunto. A rede é frágil, mas é necessária. Na pesca espiritual, o pescar, o lançar as redes é proclamar o reino. Na pesca espiritual, esperar o tempo certo é discernir o agir de Deus. Na pesca espiritual, trabalhar em conjunto é a comunidade eclesial. Um exemplo, nós estamos indo na direção X, mas tem 2, 3 pessoas indo na direção Y. Não vai dar certo. Ou andamos na mesma visão, ou não vai dar certo. No mínimo, o que vai acontecer quando não andamos na mesma visão? Eu falo visão do reino, visão de Cristo, visão aqui, junto com a palavra. Contradições, confusões, disse-me-disse. A famosa fofoca. Vai ser aquela confusão dentro da igreja. Porque enquanto nós não entendermos que a nossa missão aqui de proclamar o reino, de ganhar homens, vidas para Cristo, enquanto a gente não entender que isso nós precisamos estar unidos, isso vai retardar. Como é que eu posso dizer? A função do reino. Isso vai retardar a aceleração daquilo que o Senhor tem liberado. Mas quando nós entendemos que até para pescar, vamos juntar um grupo aqui, vamos pescar, vamos todo mundo entender aqui a direção que nós temos que ir, porque se eu estou com o remo ou o leme na mão e o outro também está, mas eu estou remando em uma direção, ele na outra, o nosso barco não chega a lugar nenhum. Se na pesca de peixes é assim, é trabalho em conjunto, não é diferente conosco. Nós precisamos entender que devemos trabalhar em conjunto. Todos são úteis na casa do Senhor, na obra do Senhor. Lá no mundo é um descarte, aqui não, aqui se recicla.
Isso aí é a visão aqui, ó, do mundo. Mas a visão do reino não. Vocês querem ser o grande lá no reino, é? Então, seja o menor, seja servo de todos, sirva a todos. Aí você vai ter o seu lugar lá de grande, lá no reino. Quando você aprender a ser pequeno aqui. Vamos lá, vamos lá. Oh, meu Deus. Vou encontrar. Aleluia, Jesus. Então veja, trabalhar em conjunto na pesca, aqui na comunidade eclesial. Rede é frágil, mas é necessária. A palavra nem é frágil, a palavra é o meio pelo qual o homem vai receber a graça de Deus. E essa graça de Deus é favor. Tem um ditado que diz assim: é melhor, como é esse? Oh meu Deus, eu sou péssima de ditado. É melhor amigo na praça do que dinheiro no bolso. Não é assim? Não tem um ditado assim? É melhor amigo na praça ou ter crédito na praça do que dinheiro no bolso. Um negocinho assim. É melhor ter a graça, ter o favor, do que estar com o bolso cheio de grana. Agora, se o bolso estiver cheio de grana e com a graça, também é bom. Aleluia. É bom, meu irmão. A rede não salva por si mesma, mas é o meio pelo qual os peixes são alcançados. Assim também é a igreja. Tem muitas pessoas assim: eu nasci na denominação tal ou na denominação tal. Eu estou fora. Eu estou fora. Eu estou fora desse discurso. Eu quero nascer de novo com Cristo, eu quero morrer com Ele, eu quero partir com Ele, eu quero estar com Cristo, não é com nome de denominação não, meu irmão. Porque não é o nome que vai salvar, por mais que a rede ela seja essencial, mas ela é frágil. Veja que a palavra diz que tinha uma equipe consertando as redes, que elas se rompem, elas se rasgam. Mas ela é o meio pelo qual alcança vidas. Então a denominação é importante, é boa, mas não é ela que salva, é Jesus. É Jesus. Aleluia. A igreja, a pregação, o testemunho. Tem tanta gente assim: olha, quando Deus tocar no meu coração, eu aceito o Evangelho. Todo dia escuta o testemunho de alguém. Todo dia recebe uma literatura. Tem uma caixinha lá no quarto cheia de literatura. Não, mas quando Deus tocar, oh meu Deus. A pregação. O irmão pode estar ali, cheio da unção, o óleo está jorrando, meu irmão, do altar para a tribuna, que aqui também pode ser chamada tribuna. Mas se eu não abrir o meu coração para aquele óleo entrar, não vai ter salvação. Se eu não abrir o meu coração para o bater do Espírito Santo na porta do meu coração, não vai ter salvação. A Bíblia diz: quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o seu
Sabe por que os discípulos, eles viveram coisas extraordinárias e eles foram instrumentos do Senhor e fizeram coisas extraordinárias? Porque um dia eles abriram o coração e disseram: eu vou, eu quero, eu sigo o Senhor, eu vou com o Senhor. Aleluia. Veja o que aconteceu também. Eles deixaram imediatamente as redes, os que estavam lançando e os que estavam consertando, quando ouviram a voz do Senhor. E sabe o que isso indica? Esse imediatamente indica algo urgente. O Evangelho é algo urgente. O reino é algo urgente. Oh, meu Deus. Sabe aquele deixar as redes? Não era porque eles não tinham compromisso com aquele ofício. Eles tinham. Mas eles entenderam que tinha uma urgência maior. Eles entenderam que precisariam obedecer àquela voz que estava chamando eles. E eles romperam com uma antiga segurança, que era de estar ali, onde eles tinham todo o manejo, conhecia o mar, sabia onde o vento ia soprar mais forte, conhecia de leme, sabia quando a rede precisava de conserto. E o Senhor disse: vocês têm que romper com tudo isso aí que traz segurança, e eu quero que vocês vivam agora sobre a minha palavra. Oh, meu Deus. Aleluia. Eu não sei se isso acontece com vocês, que até eu esqueço a senha do meu celular. Meu Deus. Eu mesmo coloco, mesmo esqueço. Teologia do discipulado. As redes, elas representam sustento, controle e segurança. Eu até coloquei isso hoje no meu status. Seguir Jesus implica confiar mais na palavra do Mestre do que na própria técnica. Aqui eu domino, aqui eu domino. Mas seguir a Cristo implica confiar no que Ele falou e não confiar na técnica. Porque a técnica um dia vai deixar a gente de mão. Mas confiar na palavra. A história de Jonas, que foi bem abordada aqui no culto da sexta profética, meu Deus. Aqueles marinheiros, eles conheciam do mar. Eles estavam ali no controle daquele barco. Eles estavam ali porque eles tinham noção do que eles estavam fazendo. Mas chegou um momento que nenhuma das suas habilidades pôde controlar ali aquela navegação. E eles disseram: vamos jogar sorte aqui, cada um busca o seu Deus aqui, vamos botar vamos jogar sorte aqui, na pessoa que caiu, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. E caiu justamente no culpado, e ele assumiu. Não, sou eu, me lanço no mar, que depois que vocês me lançar no mar, está tudo certo. O Senhor vai parar aqui essa tempestade. O dono do mal, o dono da tempestade, aquele que faz tudo, ele para. Pode me lançar, o culpado sou eu. Não é habilidade, não é prática, não é manejo aqui. Não é nada disso não. Não é a carga, não joga as cargas fora não. Sou eu, pode me jogar. Oh, meu Deus. Ah, Jesus.
ensino com autoridade, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Escute isso. Autoridade não é apenas institucional, mas autoridade ontológica. Jesus ensina a partir do ser. Lembra que eu falei que Jesus é aquele que fala o que prega? E as pessoas percebiam isso e diziam: ele fala com autoridade. Então Jesus ensina a partir do ser, não apenas da tradição. Sua palavra realiza aquilo que ele anuncia. Ou seja, Jesus veio como servo e um servo totalmente obediente. E ele tinha saldo com Deus para que o que ele falasse acontecesse. Você já percebeu que essa ligação de Jesus com o Pai, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo um poder, mas ele não usou desse seu poder de Deus, divindade. Ele usava sempre o exemplo de se a gente obedecer ao Pai, a gente pedir a Ele, a gente crer nele, Ele faz, Ele realiza, para nos deixar o exemplo. Assim como o pescador confia que a rede lançada no local certo trará peixe, o discípulo aprende que a palavra de Cristo nunca é vazia. Ela tem a direção. Agora vamos ver a relação entre chamado e ensino. Antes de ensinar na sinagoga, Jesus ele chama os discípulos. Teologicamente, ele chama os discípulos para anunciar o reino às pessoas. Porque veja quando ele diz: eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus não estava falando de uma forma literal: pegue sua rede, ele, você pega o peixe, jogue no homem, pega o homem. Não foi nada disso. Jesus ele estava ali anunciando em palavras e em pessoas, em palavras e em pessoas, que o reino de Deus precisa ser anunciado, ou precisa ser lançado para trazer vidas. Os discípulos são a primeira rede lançada no mundo. Escute isso. Jesus é o Senhor que chama. Ele redefine identidades. Um pescador, agora um pregador da palavra. É igual, eu conheço Jair, mas a partir do chamado eu conheço o irmão Jair. Aleluia. Sua autoridade é divina, não delegada. Lembra que eu falei aqui no início que os escribas, eles tinham o respeito do povo, porque eles obrigavam, eles tinham que respeitar. Mas Jesus, escute isso, a autoridade de Jesus não era uma autoridade imposta de delegação, era uma autoridade divina. Escute isso. O melhor modelo para a gente seguir, e o único, é Cristo, para ser um líder. O líder, ele não delega. O líder, ele não impõe para que os seus liderados o respeitem. Eles compreendem
E nada melhor do que com exemplo. Ah, eu sou líder, então todo mundo agora tem que me obedecer. Não é bem assim. Obediência tem que ter. Mas o líder não tem que ficar impondo obediência. O liderado tem que entender, eu preciso obedecer. Preciso obedecer a Jesus. Não porque ele está me forçando a obedecer. Eu preciso obedecer porque eu amo obedecer. Eu amo a Jesus. Eu amo o meu mestre. Eu amo a missão. Eu amo a vocação. Eu amo estar aqui. Ah, eu vou, né? Que eu tenho que ir. Tem que fazer, né? É igual uma parábola que Jesus contou. O homem, ele tinha 2 filhos. E ele disse ao meu filho, vai lá no campo, me ajude lá. Ele disse, está certo, pai, eu vou. O pai não tinha uma raiva disso. Quando ele pedia a gente para fazer alguma coisa, ele dizia, eu vou, mas a gente não saía do campo. Ele sempre foi mesmo. Esse eu vou, eu não gosto desse eu vou. Porque é melhor não falar e ir. Mas ficar eu vou e não sair do canto. Então o filho, ele disse, está certo, meu pai, eu vou. Aí ele foi ao outro e disse, meu filho, vá lá no campo, me ajude. Vai lá me ajudar, estou precisando de ajuda. Ele disse, eu não vou não. Vou não. Mas a Bíblia diz que aquele que disse que não ia, se arrependeu. Sabe, meu pai, né? O que é que eu estou fazendo na minha vida? E foi para o campo. Já aquele que disse, eu vou, não foi. Não chegou lá. Então quem foi que obedeceu? Foi quem disse que não ia, se arrependeu e disse, eu vou. Aleluia. 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 Então veja isso. Será que vai? Eu vou, quando chega na hora não chega, não vai. A outra diz, rapaz, eu não vou não. Aí se arrepende e diz, meu Deus, eu vou embora, eu vou ficar aqui nada. É igual o Eliezer, né? No dia da reunião. Vou ficar em casa, ele vou nada, bora mulher, bora se embora. E chegou. Já tem alguns que dizem, eu chego lá e não chegou. Nada de indireta aqui, pelo amor de Deus. Eu estou trazendo de acordo com a coisa aqui. Mas chegou. Então veja. Vamos lá. Lembra do que eu falei do que é igreja? Igreja, eclesiologia. O que é eclesiologia? O que é eclésia? Quem lembra aqui? Pode falar. Lembra o que é? Eclesia? Não. Sim, pregação também, mas tem algo a mais. Tem algo mais. Eclesiologia, eclésia. A palavra igreja no grego isso significa o quê? Vocês revisaram? Isso é um sinal de que não estão lá no YouTube assistindo a aula. Assembleia do chamado, e chamados para onde? Aqui? Lá fora. Então escute
ensinar vocês o reino. Ah, meu Deus. Vamos lá. Eclesiologia. A igreja é uma comunidade de chamados. A missão é coletiva, como a pesca. As redes simbolizam doutrina, comunhão e serviço. Meu irmão, toda vez que você for falar esta palavra, você está doutrinando. Você está ensinando. A doutrina é essa aqui. Lembra que eu falei que a gente citou lá a igreja de Atos? Que eles cresciam na doutrina dos apóstolos. E o que era que os apóstolos falavam? A vida dos outros? Do pastor, do presbítero tal, de Nero. Eles não perdiam nem tempo com Nero. Eles falavam esta palavra. Eles lembravam o povo. Lembram que os profetas diziam: meu Deus, aquele discurso de Pedro, meu Deus do céu, que discurso tremendo. O discurso de Estevão, meu irmão, que pregou do Velho Testamento ao Novo Testamento. Então ele estava ensinando, ele estava falando a palavra. Então toda vez que nós estamos falando a palavra, nós estamos trazendo uma doutrina, um ensinamento. Eu sei que muitas vezes não, por um bom tempo, a nossa mente foi distorcida de doutrina para usos e costumes. E aí fizeram uma mistura, uma vitamina, e o povo ficou dizendo: não, isso aqui é doutrina, sendo usos e costumes. Aí outro dizia: não, isso aqui é usos e costumes, sendo doutrina. Uma doutrina. A moça, a mulher e o homem se manterem puros. Hoje, tradição, né? Não precisa mais não disso não. E sendo uma doutrina. Olha, cuidado, viu, de você cortar o cabelo. Você acredita que teve uma irmã nossa que ouviu isso? Olha, você cortar o cabelo, Deus vai mandar uma dor de cabeça tão grande, você sai e bater no hospital. Não, onde é que isso é doutrina, hein? E acaba que ela tem, porque ela foi com aquele que ficou. Foi, aí ficou com dor de cabeça. Ainda bem que não foi para o hospital. Então, está misturando as coisas, né? Não, porque o véu, o cabelo é o véu da mulher. Amém, verdade, é muito bonito. Curto, longo, eu acho lindo, todo mundo. Mas foi Paulo que disse: vamos analisar o contexto. Olha o que a gente está aprendendo na exegese. Isso aqui se aprende em faculdade, viu? E a gente está trazendo para cá. Que é assim, o que eu aprendo eu trago. Exegese. Vamos analisar o contexto? Lá em Corinto havia um templo de Diana. E as prostitutas, elas rapavam a cabeça. Só que quando Paulo chegou lá pregando do Deus invisível, do Deus que não tinha nome para eles, e agora vai revelando o nome, aquelas mulheres vão se convertendo. Então, para elas, quando elas entrassem na igreja, as irmãzinhas, não ficassem olhando assim, de rabo de olho feio, Paulo lhe disse: vem cá, minha santa, coloque o véu. Coloque o véu. Você está saltado com um rabo feio, nada. Não. Coloque o véu. Bota seu véu aí. E venha se embora cultuar. Não seja o entendimento da sua cabeça rapada que você não vai cultuar e não vai conhecer esse Deus. Entre, sente. Bota o véu. Tudo isso por conta de escândalo. E a gente falou sobre isso aqui, não foi? Lembra a questão da... A gente diz: eu como a galinha com sangue. Outros dizem: eu mesmo não como. Deus me livre. Isso é pecado. Meu irmão, não como. Mas a Bíblia está dizendo, sim, está dizendo. Mas a Bíblia também está dizendo, Paulo também está dizendo. Eu não vou montar um triplex na sua cabeça. Mas Paulo também está dizendo que se você chegar na casa de um santo e ele tiver só aquela galinha ali, você vai ficar sem comer? Você vai rejeitar? Naquela época era um absurdo rejeitar uma comida. Eu não estou falando
numa determinada região, eles estavam despenhando um urubu. Só que lá eles tinham um líder. É como se eles fossem tribal, né? Um grupo ali tribal. E eles tinham um líder. E para o líder, rejeitar o alimento deles era morte, meu irmão. Não tinha palavra, não tinha nada. Era morte. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou fazer aqui, Senhor? E agora? Eu vou morrer por causa do urubu? Vou nada, não tenho uma missão aqui, nem essas vidas. O pastor estava lá comendo, o negócio subindo e ele desça. Fique aqui. Fique aqui, porque depois daqui eu tenho um evangelho para pregar. Fique aqui. Não vai ser o urubu que vai me pedir aqui a missão. E meu irmão, o pastor ele disse que veio embora e eu via só o povo chorando, as mulheres chorando, as crianças chorando, todo mundo chorando, porque não queria que o pastor viesse embora. Então assim, olha, eu acho lindo isso. Então assim, tem muitas coisas, gente, que é não tradição, mas é cultura. Bahia, vatapá cururu, a minha mãe era da Bahia. E ela muito feliz, porque tinha feito um vatapá no cururu. Eu disse, meu Deus, nem sabe, nem era assim. Olha, aquela comida não me fez muito bem não. Eu disse, minha filha, me perdoe, mas eu não vou comer esse cururu, esse vatapá não, porque não quer descer. Mas ela estava comendo com tanto gosto aquela comida. Menina, estava se deliciando daquela comida. Mas por quê? Porque é a cultura lá da Bahia. É da região lá, aquelas comidas. Você sabia, teve um crente, um santo, que disse assim, no meio de junho, Deus me livre, eu comer milho, milho do diabo, festa pagã, rapoia, põe bota um saco perto de mim, que eu como ele todinho. Não, mas eu como, eu estou falando sério. Bota, se ele tiver bolinho, deixa ele aqui. O tempo todo conversando e aí comendo aquele milho. Então tem muitas coisas que fazem parte da cultura, até da questão de comida. Agora, quando a gente sabe que aquela comida foi consagrada, aí é bronca comer, né? Aí, né? Aquelas sacolinhas amarelinhas, né? De vez em quando, né? O povo tá por aí na sacolinha amarelinha. Não, minha criança, não pode, isso aí, não nada não. Vai se consagrar, Flora. Pode comer. Rapaz, faz isso não. Faça não, pega não, você não gasta, não joga as pérolas para os porcos não. Que é do diabo, é do diabo. Que é de Deus, é de Deus. Aí eu não perco nem tempo não, não gosto não. Olha! Tá vendo falando dele? Olha! Veja só, Valéria, é diferente. Valéria, é diferente. Não, mas tipo, com a imagem vinha lá não. Mas não tem pessoas que dizem assim, meu filho estava doente, fica bom, eu vou distribuir no dia das crianças. Sim. Entendeu? É. Aí a gente Mas pega e a gente olha e imagem, come. mas Não, se com a tiver imagem imagem. já pegou? Mas aí já tem todo um contexto dessa situação aí. Mas com a imagem acho que a gente nunca pegou não, né? Acho que com a imagem não. Acho que então veja, pescar homens não é dominar, mas alcançar a vida. A rede do reino não discrimina, ela é lançada no mar inteiro. Marcos 13:10, que foi aquele que eu falei, né? Lança a rede, pega todo tipo de peixe. Quem vai fazer a separação ali é o Senhor. Ele vai dizer, fica, não fica, vai, entra, não entra. Mas a nossa missão é alcançar aquela vida e não é discriminar aquela vida, né? Mas lançar ali a palavra do Senhor. Aplicação para esse momento. Primeiro, as redes elas rasgam. A gente tem que deixar isso bem claro.
E o que isso quer dizer? Que a missão, ela envolve riscos e fracassos. E a gente precisa ter maturidade. Fala alto, que não quero escutar. Hoje, muitos voltaram para a vida, mas muitos também permaneceram. Então, a gente chama isso aí. Às vezes se rompem, alguns peixes caem no mar, mas é aquele negócio, né? A gente lança a rede e justamente quem faz a separação é Deus. Se serve, se não serve, se vai permanecer ou não vai permanecer, mas é Deus que escolhe. E quando a gente lança a rede, a gente não diz assim, fala na linguagem do pescador, onde eu vou buscar. A gente vai pescar saúna, mas nem sempre a gente só saúna, né, Zé? Tem outros tipos de peixe, então qualquer. Brindado. A gente não puxa só um tipo de peixe, a gente joga a rede e não está selecionando ali quem é quem. Então pode vir de tudo. E ali quem vai fazer a separação que diz a palavra é o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus que faz a separação. Eu lembro que a gente estava no culto e aí uma pessoa tinha pedido para orar, e fui lá no culto. Aí eu chamei os intercessores, né? Na época a gente estava com 6. Eu acho que nesse dia, 6. Aí só veio Jair, Cícera e Val. Aí mãe e Marcela ficou lá e disse, rapaz, aí tem que chegar junto, aí não pode escolher, porque a gente vai orar não. E vai uma vida pedindo oração. Agora, se vai se manifestar alguma coisa ali, meu irmão, a gente permanece, tem que expulsar em nome de Jesus, mas a gente tem que ficar. A gente não pode selecionar, não. Teve um mês que a gente estava com o olho fechado aqui no ensaio, fechado. Mas a gente abriu o olho, de repente, ele já estava aqui. Eu disse, opa, liga, a gente estava no ensaio. Eu disse, não, eu sei que vocês estavam no ensaio, mas eu vim aqui pedir oração, eu preciso de oração, e começou a chorar, e veio com a esposa dele, e a gente orou por ele. Aí ele, não precisa ficar de joelho não, que tem problema de joelho. Ele disse, não, eu fico de joelho, porque eu para a polícia, quando manda me ajoelhar, eu tenho que me ajoelhar, porque o senhor não posso. Aí ficou de joelho, botei a mão na cabeça dele, e ele queria se levantar, e eu segurando a mão assim na cabeça dele, para ver se ele ficava um pouquinho mais, para ele estava orando, mas acho que o joelho dele não é doendo. Aí ele levantou, e quando ele levantou, ele disse assim, tá vendo? Por isso que tem muitos ali fora, por causa de crentes, por causa disso. Aí eu disse, rapaz, aqui já não quero mais saber dessa conversa. Porque é uma mania do desviado culpar os outros. Nunca olha para si. É sempre o outro. Nunca foi ele que, com os espinhos dele, rasgou a rede e foi-se embora. A primeira oportunidade que teve de escapar da rede, ele escapou, pulou. Quis voltar lá para onde ele estava. Aí quer arrumar um culpado. Aí não dá. Aí esse discurso aí, eu não entro. Aquela questão, cadê o povo a ser evangelizado? Peraí, quem sustenta? É Danilo? Quem sustenta? É Alexandre? Quem sustenta é o Senhor. É o Senhor que sustenta. Meu irmão, olha, se a gente não estiver aqui pela palavra, outra coisa a mais não vai nos firmar aqui. Pode ter certeza disso. Aqui ficava lotado de jovens. Às vezes tinha até que dobrar. Aí chegou um tempo que Jesus começou a dizer, eu vou passar a primeira, vou balançar a figueira. E aí, Danilo, o quê? Vou balançar a figueira. Quando balançou a figueira, cadê? Eita, tá vendo você? Meu filho, aí você chora, Deus tinha misericórdia, mas quando Deus diz, vou balançar a figueira, vou passar a vassoura, vou varrer, vou passar o rodo, vou puxar, vou fazer, ele faz. Mas aqueles que estão firmes, eles não sabem, eles ficam.
eles permanecem. Aqueles que estão em Cristo, eles permanecem. As redes rasgam. As redes também precisam de quê? Elas precisam ser lavadas. Elas precisam de revisão constante da prática eclesial. Ela precisa sempre. A gente falou isso na primeira aula. Se está acontecendo um problema, a gente não vai. Não, vamos pegar, Senhor, me ensine aqui, me diga que tem uma palavra que fale sobre isso e eu quero ministrar em cima disso, porque o Senhor tem me mostrado que está acontecendo um problema X. Então, que tua palavra trate. A tua palavra é a água, então ela lava, ela limpa, ela organiza. Então, agora não com forma de indireta, né? Mas direta, mas com amor, né, gente? Com cuidado. Terceiro, redes vazias não significa ausência de chamado. E a gente viu isso em Pedro, né? A noite todinha, a madrugada toda. Poxa, tá bom. Dá não, bora lavar essas redes, né? Bora fazer uma manutençãozinha e vamos tentar outro dia. Aí Jesus chega, lança a rede para o outro lado. Mas Senhor, já lancei. Mas Senhor, a madrugada todinha já pesquei. Agora é o seguinte. Já que o Senhor falou, eu vou lançar. Eu vou lançar, de acordo com a palavra que o Senhor está falando aí. O Senhor está liberando essa palavra, eu vou lançar. E lançou, e pegou muitos peixes. Muitos peixes, para a glória do nome do Senhor. Então, redes vazias não significa ausência de chamado. Dependência da palavra de Jesus é o segredo. É quando você não está vendo o negócio indo para frente, é quando você não está vendo o negócio fluir, mas você está confiando na palavra. Eu vou confiar na palavra. Algo vai acontecer. Vai acontecer. Uma hora vai acontecer. O pescador não cria o peixe. A convenção é obra de Deus. Vocês sabiam, líderes, que vocês não podem ter liderados exclusivos, né? Ou não sabiam? Sabia, né? Tá? Não pode ter liderado exclusivo. Ah, não é porque esse aqui é... Não tem liderado exclusivo, não. Porque se a obra, se esta palavra não fizer, você não vai fazer. Eu falei no culto da família que tem coisas que já começam de casa. Às vezes não obedece mãe, não obedece pai, não obedece um responsável, vai obedecer um líder aqui. Quem disse? Quem disse? Não vai obedecer. Porque já começa de lá, já começa de casa, já começa já, sabe? Então, eu não crio peixe. Meu irmão, teve um tempo aqui, eu acho que foram 6 vezes que eu tive uma conversa. Essa conversa, eu não lembro com quem. Quero conversa tanto. Mas aí eu estava falando, né, que a minha oração é para que aqueles que já estão na igreja, que já estão firmes, que já têm um pouco mais de maturidade, que me ajude a cuidar daqueles novos que estão chegando. Porque muitas vezes a gente fica o tempo todo andando em círculo apenas com pessoas que já estão há 30, 35 anos no Evangelho, mas não para de andar em círculo e você está ali tratando aquela pessoa da mesma coisa. Enquanto tem outras vidas, e quando você vai se derramar em outras vidas, aí já arrumou uma queridinha. E não entende a visão, nem a missão. Se fosse hoje, aquela parábola de deixar as 99 e buscar só uma, é injusto isso. Porque 99 ficaram, vão por causa de uma, ele vai deixar as 99 aqui, num cantinho, num lugar seguro, e vai atrás apenas de uma, não vai lhe fazer falta. Mas a palavra diz que faz. Agora as 99 ficaram onde? Lá, né? No redil, né? Obedecendo, né? Era obediente. Mas se as 99 também fossem desobedientes, era complicado de pegar outra, né? Porque o pastor ia ficar ali rodando, tentando guardar as 99 no redil, enquanto a outra estava se acabando lá. Aonde a gente não sabe. Então, líder, você não cria o seu liderado.
Você ensina, você exorta, você discipula, você dá uma palavra, você chama no canto, você conversa. Mas criar, se essa palavra aqui não fizer outra coisa a mais, vai fazer não. E no final ainda vai culpar o líder. Também o líder não fazia. Tu não deixar nem a palavra fazer, a palavra do líder vai fazer. Se essa palavra tu não deixar ela fazer, se ela não te convencer, a do líder não te convence. Porque a do líder é só um complemento daquilo que. Olha, a palavra diz isso, viu? Poxa, eu sei, eu estava até meditando nela ontem. Então pronto, é só confirmação. Pronto, está tudo resolvido, vamos caminhando. Meu irmão, que nós estamos vivendo numa geração dependente emocional, não está no gibi. E eu não vou nem entrar nessa área, porque eu não tenho habilidade, não tenho para entrar nessa área. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém olha para mim. Jesus está lá, rapaz, eu dei a vida por ela, dei a vida por ele. O amo, provei que amo, eu não deixo, eu não abandono. O pai diz, olha, eu vou tomar já o fôlego de vida, eu estou lá, pai, não tome não, para que ela viva a tua promessa lá. Porque se ele quiser assim, se ele quiser, eu não vivo mais nenhuma das promessas. Se ele quiser agora, ele faz agora. Tchau, Carol. Chegou a sua vez na fila. Mas é a verdade, não é? A gente deve misericórdia, mas é a verdade. Quer falar? Pode falar. Isso se aplica também tanto para o líder como para o liderado, aquela questão que eu falei, né? Se eu não obedeço em casa, eu não vou obedecer em lugar nenhum. E se o líder, ele não for uma pessoa comprometida com a palavra, com oração, tenha comunhão, intimidade com o Senhor, ele não vai ter como repassar isso, porque ele vai repassar o que ele não tem, o que ele não faz. Então, no mínimo vai ser conhecido como um escriba, que nem o povo disse. Ele sim fala com autoridade, mas ele não fala como escriba não, porque o escriba fala uma coisa que ele não vive, mas ele sim fala com autoridade, porque Jesus falava o que ele vivia. Em relação às brincadeiras, claro, né, tem brincadeiras que ultrapassam os limites. Toda brincadeira que ultrapassa o respeito, gente, não dá, né? A gente não pode seguir, não vai para frente, que isso não vai dar certo. Mas assim, tem brincadeiras que são saudáveis, tá certo? Que também aí tu pode chegar aqui com o hábito de brincar, porque
Senão o negócio fica sério. Mas tem brincadeiras, como o Diácono falou, que a gente precisa ter cuidado, né? Para não passar do limite. Brincadeiras saudáveis, né? Tem brincadeiras que são saudáveis, mas tem brincadeira. Pronto, tem tanto comentários como brincadeiras que parecem ser brincadeiras, parecem um comentário não maldoso, mas a pessoa entendeu o que foi. Aí é bronca. E aí? Foi até o que eu falei a primeira aula, né? Um exemplo, claro que um líder, ele pode chegar do seu liderado, olha, minha filha, vamos melhorar aqui, vamos, né? Mas tem áreas que o líder não pode entrar, não. Ele não pode entrar. Ele tem que respeitar o limite também do outro. Porque existe liderança tóxica. Você sabe disso, né? Se você não sabe, eu espero que vocês não saibam. Eu espero que ninguém aqui precise saber disso. Mas existe. Que domina você mesmo. E a gente aprendeu aqui que o reino não é de dominar. É de alcançar. Tem líder que determina o que você calça, o que você veste, o que você faz com o cabelo, o que você deixa de fazer. Então, pelo amor de Deus, isso passa do limite. Isso não é liderança sabia, não. Quando você está vendo que uma coisa não está quebrando o princípio, meu irmão, deixa do irmão. Minha gente, eu tive uma amizade mesmo, cristã, mas foi uma amizade muito tóxica, porque chegou um tempo na minha vida que eu comecei, não pode deixar, a pessoa vai ver, mas não vai saber o que ela é. E assim, foi muito difícil, porque eu comecei a me perder de mim, eu comecei a me vestir de acordo com o que a pessoa ia falar, eu comecei a me comportar de acordo com o que a pessoa ia falar. Um exemplo, eu cheguei tão animada na casa da pessoa, feliz, e eu estava com uma blusa listrada e uma saia colorida, e a pessoa disse, não combinou. Velho, eu vim só te visitar. Eu não estou perguntando sobre a minha roupa, não está mostrando nada aqui, está tudo ok aqui, está com modéstia, então por que não está combinando as cores, as estampas? Ah não, eu quero esse nome não, viu? Então você entende, então, mas tem líder que é assim. Então você tem que vir de tal jeito. Ô filha, calma. Liderança também não é para isso não, viu? Hã? Não vamos passar por esse lado não. Não só sobe naquele altar de gravata e terno. Meu irmão, tu quer um de gravata e terno? Quero, vai. Pastor, eu não botei a gravata hoje não, porque ela estava fazendo assim na minha barriga. Tá, né? Tu tá com um negócio assim, eu acho que eu exagerei, né? Esse final de semana. O negócio ficou um pouco saliente e aí eu não quis botar a gravata. Falei, não, dá um lugar nessa terra, meu irmão, vai. Deixa Jesus te usar e a gravata. Agora, se você quiser vir
o paletó não lê a Bíblia, nem hora de madrugada. Aí ele diz, sou eu que saio pela rua, entregando literatura, pregando em casa, ensinando as escrituras, e nunca falta um dia só. Agora fala, paletó, não fala nada. Isso a gente escutava direto, nos primeiros anos de conversa do pai me botava direto, era bom mais. Então veja, vamos lá para a gente estar concluindo. Marcos 1:16-22 revela, Deus chama pessoas comuns, Ele utiliza suas experiências concretas, Ele redefine seu propósito, ao invés de pescar peixe, vai pescar vidas, e as envia como um instrumento do reino. Assim como o pescador aprende que o sucesso não depende apenas da técnica, mas do tempo e da providência, o discípulo ou líder, ele aprende que a missão depende da obediência à palavra de Cristo. Aquilo que eu falei, se isto aqui não fizer na minha vida, ninguém mais faz. Se isso aqui não fizer na vida do liderado, o líder não vai fazer mais nada. Vamos lá para 2 da apostila? Só para concluir tudo aquilo que a gente falou. O objetivo geral, analisar a liderança cristã à luz do modelo de Cristo. E isso ele deixou bem claro para Tiago, para João, para Pedro, para os 12 discípulos, né? A liderança bíblica difere substancialmente dos modelos seculares. Lembra que eu falei lá, né? Você faz um curso profissionalizante, cada vez mais, se você quiser subir no mercado de trabalho, você vai se organizando, vai se qualificando e o negócio vai subindo, né? Você vai subindo mais um degrau. Mas aqui não, aqui a capacitação é divina. Entendeu? Eu lembro de um ano, de uma vez que chegou um homem aqui, meu Deus, pregou uma palavra poderosa e ele não sabia ler. Alguém lia para ele e ele estava no lugar. E está com força, não sei se ainda ele é vivo, mas ele já estava bem velhinho, mas que já dormiu no Senhor. Diabo, lembra? Meu Deus, era muito lindo, meu Deus. Então veja, enquanto o mundo, olha aí, escuta aqui minha gente, vocês que estão aí atrás. Enquanto o mundo valoriza posição e poder, Jesus ensina a liderança servidora. Quer ser maior? Eu quero sentar lá na sua direita, junto com o Senhor. Então, sirva todo mundo aqui. Quanto mais você ser servo, mais grande você vai ser. Quer ser grande? Seja pequeno, sirva todo mundo. A autoridade espiritual não deriva do cargo. A autoridade espiritual não deriva do cargo, mas do caráter e da submissão a Deus. Meu irmão, não é o título, não é o ofício, não é o cargo que determina que o irmão ou a irmã tem uma vida espiritual elevada. Não é nada disso. É a palavra, é a obediência, é a submissão ao Senhor. Porque tem muitos aí, estão nos seus ofícios, estão nos seus cargos, mas quem determina a direção da sua vida é Ele mesmo. Ele mesmo, irmã Lésia, que está no guidão, né? Está no volante, Ele mesmo que diz. Jesus está lá sentado, dizendo, Pai, deixa eu liderar, deixa eu dar rumo aí. Ele não, eu tomo as decisões, eu faço. Tem muitos líderes, vocês sabiam que eles dizem, não, é fácil demais encher a igreja, é só a gente aprender tal técnica. O verdadeiro coach está lá, trazendo aquela palavra bonita, né, que você... Deus, tem que dar vontade de chorar mesmo, quando eles estão falando. Meu Deus, fica dá vontade de chorar, mas... não dá muito certo não, seguir eles não. É melhor seguir aqui, a palavra. Porque tem uma hora que o coach ele vai dar uma escorregada e você diz, rapaz, olha quem eu estava seguindo, mas vê mesmo quem estava me orientando, olha para aí que terra seca. Aí tem que ter cuidado. A formação do líder passa pela, se você quiser grifar aí, é bom. A formação do líder passa pela maturidade, melhor dizendo, maturidade espiritual
sabia que quando seu liderado, ele for conversar algo com você, dependendo do departamento que você tiver, eu acredito assim, se ele for conversar, por exemplo, eu chamou Danilo, eu queria conversar algo com você. Se eu quisesse que toda a igreja soubesse, eu não tinha falado para a igreja todo dia. Então, se eu falei para Danilo, era para quem saber? Não é? Não era para a igreja toda saber, né? Então, o líder precisa ter maturidade espiritual. Tem assuntos que eu posso chegar com o corpo diagonal. Vem cá, vamos lá. Tem uma bronca aí. Teve algo que aconteceu e que teve uma pessoa que depois da consagração pastoral, a pessoa no outro dia foi embora, não quis mais vir para a igreja. Eu chorei muito porque eu não entendi. Eu disse, meu Deus, o negócio cresceu, o negócio está decrescendo, eu não estou entendendo mais nada. Porque se eu for para estar na igreja e as pessoas estão indo embora, Jesus, tenha misericórdia. Se eu for a pedra de tropeço, que seja eu que saia e as pessoas fiquem. Mas, escute isso. E aí eu conversei com a pessoa, tudinho, direitinho, e a pessoa me agradeceu, não, obrigado. Vocês não sabiam, mas a pastora de vocês tem uma hérnia umbilical. E aí eu trazia um menino dessa pessoa lá do Nova Tapissuma, no braço, para a pessoa não perder o ensaio. Eu não estou falando isso para vangloriar não, sabe? Mas assim, me arrastando mesmo, e a gente vinha para a pessoa não perder. O pastor ele não tinha feito discipulado com essa pessoa, mas eu estava lá todo sábado fazendo discipulado na casa dessa pessoa, porque eu não queria que essa pessoa saísse da igreja e nem perdesse essa vida. E no final, a pessoa não quis ficar aqui, porque eu fui consagrada a pastora junto com meu esposo, porque não aceitou e não aceita, até hoje não aceita. Só que as palavras que ela usou foram muito duras, mas foi muito dura, meu irmão, muito dura, que passou um filme assim na minha mente. Eu não deu uma besteira que eu fiz na hora, o inimigo. Aí a besteira que tu fizesse, aí tu, aí eu misericórdia, mas foi uma luta. Enfim. E teve alguns irmãos que não entenderam a saída dessa pessoa. E começaram a especulação. Mas será o que foi? Só que assim, se a pessoa quisesse falar o que ela falou para mim, para toda a igreja saber, ela não tinha falado para a igreja? Então, se ela falou para mim, era para quem saber? Doeu em quem? Aí, porque doeu em mim, a igreja precisa saber? Não. Eu vou esperar essa pessoa falar, para toda a igreja saber. Agora, se falou para mim, então é para mim, não é para a igreja. Olha, tu sabe, eu vi fulano disse isso comigo. Ai, Danilo, mais calma, minha filha, tu não sabe. Fulana disse comigo. E foi, Danilo. Evelyn, tu não sabe. Fulana disse isso. Meu diabo, Deus. Olha pela pastora. A pastora está quase morrendo. Eu não estou nem morrendo, eu estou feliz. Está quase morrendo, porque fulana. E assim vai. Vai dar certo. Que maturidade espiritual é essa? Ou então, de repente, eu estou conversando com o Danilo uma coisa séria, e de repente passa uma irmã, escuta um pedaço da história, já vai lá só porque saiu um pedaço do nome da irmã, não sabe nem como foi. Aí eu vou lá. Outra coisa, líder. Você faz reunião, né? Então é para quem saber? É para quem saber? Os líderes. Quem estava na reunião, né? Eu entendo assim. Agora a pessoa nem estava na reunião, aí eu que estava na reunião vou falar. Mas eu já vou falar do meu jeito. O famoso, eu entendi dessa forma. Isso não é ter maturidade espiritual. Integridade moral. O líder ele tem que dizer assim, olha, eu disse e disse. O líder não pode, não, olha, eu não disse. Aí outra, não, você disse, não, eu não disse não. Você, não, eu não disse. Aí fica, disse, não disse, e a gente, o irmão vai embora, a rede já está um buraco desse tamanho mesmo, ele não é agora. Oxi, eu vou ficar ali nada. Vamos embora. Negócio de disse, não disse. E fidelidade doutrinária.
É metiolate, meu filho. Pecado é pecado. Errado é errado. Certo é certo. Vai passando metiolate. Nem que tá doido. Oi, tá doendo, mas metiolate. Errado é errado. Certo é certo. Pecado é pecado. O líder, ele não pode, de maneira nenhuma, ser infiel a esta palavra por causa de pessoas, ou para querer sustentar alguém. O líder, ele precisa ser fiel aqui na doutrina. Paulo apresenta critérios claros para a liderança, enfatizando o caráter e testemunho, quando ele fala lá da ordenação dos diáconos. 1 Timóteo 3, né, ele diz: olha, o diácono, ele tem que governar bem a casa dele, ele não tem que ser dado ao vinho, né, e ele começa a citar, né, ele faz uma lista de coisas que precisa apresentar na vida do diácono e da diaconisa, para que eles sejam experimentados e sejam consagrados como diáconos ou diaconisa. Estou encerrando. No contexto do MDA, lembra que eu falei do MDA, né? Que algumas empresas usam, né? Já usam, não usam faz tempo. O líder de célula exerce liderança sob cobertura espiritual, com foco no discipulado e na formação de novos líderes, né? O líder não é aquele que está ali liderando e não, aqui é o meu espaço, ninguém vai tomar o meu espaço. Não é assim. Você é líder, está liderando, mas você está cobrindo, dando uma cobertura espiritual ao seu liderado, está ali discipulando, né, o seu liderado, e você também está ali como aquele que está preparando um novo líder. É assim que a coisa funciona. Aplicações pastorais. Liderar é servir. Liderar é servir. O primeiro que tem que estar com o carro em mão, a pá, é a liderança. É os pastores, é os diáconos, é os presbíteros. Eles primeiro têm que estar. É porque, infelizmente, isso tem se perdido, né? Tem se perdido, porque há uma veneração aos líderes que é uma coisa assim, muito séria. Às vezes passa o ano todo falando mal do líder, mas no dia do aniversário do líder é sexta e mais sexta, meu irmão. O negócio vai ficar cheio de tanta sexta. Às vezes, olha, fez aquela sexta, mas xingou tanto. Agora, só para no dia do aniversário, está mostrando para quem? Deus lá dos altos céus, dizendo: rapaz, Não, pelo amor de Deus. bora melhorar. Aí Deus está lá dizendo: meu filho, tudo bem você receber sexta, mas a missão não é essa não, filho. Desce um pouquinho, né? Daí do altar, desce um pouquinho, desça mais um pouco, sirva mais. Ensine aos liderados que servir, mas ensine o servir na prática, não só de palavra. Olha, você tem que ir, viu? Ó, José, você tem que fazer. Ó, Larissa, tu vai fazer. Não é bem assim. Pode falar. Isso aqui, uma escola de você pede uma pessoa
liderar, servir. Se você observar naquela multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus ele vai provar os discípulos, ele chama Filipe e diz: Filipe, tem pão por aí para a gente comer esse povo? Ele disse: Senhor, nem que a gente comprasse 200 denários de pão, não era o suficiente para dar um pedaço a cada um, porque é muita gente. Enquanto está acontecendo essa conversa com Filipe, André está no meio da multidão. Eu estou conjecturando, né, meu irmão Danilo? André está no meio da multidão e ele chega trazendo um menino que está com 5 pães e 2 peixinhos. Aí o que foi que Jesus ensinou? Meu irmão, quando eu olho liderança, esse texto, eu sou apaixonada por esse texto. Porque ele vai e diz aos discípulos: mandem todos se sentarem. E ele pega os pães, os peixes, ora da graça. E agora manda o povo sentar. Sentou, Senhor, está todo mundo aqui sentado, 50, 100, está aqui. 5.000 pessoas, fora as crianças e as mulheres que a gente não contou. Não precisa nem contar não, mas tem gente. Pronto. Agora, vem cá. Tome um pedaço, todo você. Vá dando o povo. Aí o povo comeu, que come a gente comeu, que tinha gente que não estava aguentando nem falar. Uma pessoa mesmo foi mal. Foi para o rodízio aí na confraternização da célula, que não estava aguentando nem falar, ele não aguentou falar. O pastor foi me pegar na faculdade e só eu e o John e o pastor conversando. E Márcio calado, empachado, ele não estava aguentando falar. Então assim, ele comeu bastante, ele comeu muito. E ainda sonhou. E ainda sonhou, né? Porque não teve espaço para ela sair, né? Não tinha mais como entrar. Mas enfim, então imagina o povo. A Bíblia diz que eles comeram, que eles ficaram fartos, minha gente. Então eles estavam top, assim, topados de comida. Eles tinham enchido muito a barriga. E aí Jesus, ele diz agora aos discípulos: vem cá, pega cada um aí um cesto. Pegaram os 12. Agora recolham as sobras. Quando recolheram as sobras, cada um trouxeram o seu cesto, cheios de pão. Então veja, Jesus poderia dizer assim: é o seguinte, vamos logo os 12 aqui comigo, vamos comer logo o nosso, e aí depois a gente manda o povo sentar e serve. Foi assim? Não. Foi, vamos servir o povo. Esse povo comer aí, ó. Pode comer, vamos encher o bucho. Comeu, todo mundo comeu. Pronto, agora vocês vão lá e recolham as sobras. Então, servir é isto. Eu sei que a gente aprende, como eu e a nossa irmã Valéria, nós tivemos uma conversa sobre isso de servir, que aprendemos isso com os nossos pais. Vamos almoçar. Então, ninguém pode ficar sem nada. Vamos repartir aqui direitinho. Isso é válido. Mas na liderança, quem está na liderança e quem está no servir, esse assim, deixa o povo comer. Que sobrar, a gente come. E come feliz. Porque todo mundo se fartou, todo mundo. Gente, esse é o servir. É muito fora da lógica. Você está entendendo? O servir é muito fora da lógica. Eu recebi essa mensagem hoje de Arthur. Eu vou encerrar porque está muito. E Arthur, meu Deus, eu não acredito naquele menino, meu Deus. E ele está nos acompanhando no PDF e também vai assistir o vídeo, viu? Ele disse que assistiu. Ele colocou, olha a frase de Arthur. Está à frente, aqui ele colocou, eu li o estudo da semana 2 e gostei bastante. Dá para ver e tomar como exemplo o próprio Cristo, que mesmo sendo Deus, rei prometido a todo Israel, serviu a seu povo. Acredito muito nesse modelo de liderança. Estar à frente é uma missão muito difícil e pesada. Não são todos que aguentam, mas mesmo assim é tão lindo ter que muitas vezes esconder suas próprias feridas e dores para sarar de alguém. É muito mais que um trabalho ou cargo, é uma vocação. Se o rei lavou os pés dos seus, quem somos nós, não é mesmo? Um abraço dessa. Essa aí aqui foi que ele falou outra coisa, que ele falou um abraço da sua ovelhinha. Mas entende? O servir é fora da lógica humana. O servir não é deixa eu primeiro fazer para mim, depois eu faço para o outro.
vier, eu vou lá. Eu até compartilhei com o Stefano, eu quero encerrar de verdade. Eu compartilhei com o Stefano, galera, que naquele ano de 2019, eu estava vivendo uma crise terrível no casamento. E quando eu vi aquele vídeo que eu não tinha ainda visto, que tu mandou para mim, eu vi logo no teu status, eu disse, meu Deus. E aí eu comecei a colocar, repetir várias vezes aquilo que foi falado. E eu disse assim, meu Deus, olha Deus, é o Senhor purinho. Porque eu estava orando por um casal, por uma serva, que tinha pedido muito ao Senhor que aquilo acontecesse, que era o casamento, né, oficializar o casamento. E estava ali acontecendo, né, eu estava orando por uma família, enquanto a minha não estava lá essas coisas. Então eu estava ali escondendo a minha dor, escondendo o meu processo, mas me alegrando com a vitória da minha irmã. Então, servir é isto. É muito fora da lógica. Se for para a lógica humana, meu irmão, não vai dar certo. O servir é isso. Quem quis falar alguma coisa? Alguém quis falar? Deixa eu encerrar de verdade, realmente, de verdade. O caráter precede o ministério. Lembra que o irmão Danilo falou aqui? Eu sei que ele falou baixo, mas eu acho que vocês escutaram. Que tem algumas igrejas que não tem escola de líderes. Então, assim, qualquer um pode ser um líder. Se eu for com a cara, pronto, é um líder. Se o líder é um líder, vai ser o meu braço direito. Ele tem uma cara que pode ser líder. Vai ser líder, pronto, vai ser líder. Às vezes o que não tem cara é líder. Pode ser um líder, vai frutificar muito, mas eu fui com uma cara, então eu achei a cara dele uma cara de um líder, então ele vai ser um líder. Então, o líder, ele tem que ter caráter. O líder, ele tem que ter caráter. Se for um homem ou uma mulher, vive chamando palavrão. Vocês sabiam que tem crente que fica chamando palavrão? É. Chama palavrão. De vez em quando faz umas danças. É sério. Escuta a música de Roberto Carlos, porque não tem nada a ver, música romântica. Zezé de Camargo, Luciano. Eita, Luciano, meu Deus, se vocês viram um louvor novo, meu Deus do céu, vocês precisam ouvir. É lindo, é lindo. O pastor escuta quase todo dia, é muito bonito de Luciano, que agora é só Zezé, né, que está seguindo carreira secular, e Luciano agora é crente. Ficou meio com um pé no secular e um pé na igreja, mas teve uma hora que ele disse, meu filho decida, aí ele decidiu. Né? Tirou os pés, os dois usou o outro pé do secular. Então, assim, o caráter, meu irmão, o que vale é o caráter. Está vendo que não está batendo. Mas eu vou botar assim mesmo que vai dar certo. Ele vai melhorar. Quem disse? Vai não. A autoridade é espiritual, não é institucional. Um exemplo, eu já tenho autoridade, por quê? Eu estou fazendo a escola de líder, eu já tenho autoridade. Não é essa autoridade aí. A autoridade é espiritual. É aquela que eu aprendi quando o meu irmão Eliezer falou. No dia da reunião, a gente estava ali conversando sobre o louvor, e ele falou que é aquele, Senhor, eu não sei. Aí o Senhor diz, agora minha autoridade espiritual, minha autoridade divina vai descer. E você vai pular tanto desse altar, você vai correr dentro dessa igreja. Você não vai, você não vai nem se enrolar no fio do microfone, meu filho. Eu vou derramar uma autoridade sobre a sua vida. Volta para ele, próximo domingo correndo. E depois está vindo no vídeo, meu Deus, como foi que eu fiz tudo isso, Senhor? Senhor é o Senhor bem purinho. Então, assim, a autoridade
espiritual. Teu liderado não vai te respeitar por coisas que você tem que impor. Teu liderado vai ter respeito por você pela autoridade espiritual que você carrega. E essa autoridade espiritual que você carrega, ela tem que ser buscada todos os dias. Leitura da palavra, oração. Eu acho que eu vou fazer um jejum. Faça. Fazer um jejum para Deus fazer. Não, meu irmão, é para Deus fazer, não. É para Deus tirar de você e de mim o que não presta. A gente melhorar. Fazer uma consagração para ver se o céu se abre. Meu irmão, fazer consagração para você pegar o céu. Não, meu irmão, com a mão assim, eita glória. Agora que eu dou no manto. Eita Jesus. Quem